Clique no Leitura Dinâmica, fique bem informado. Olá, boa noite. Nelson Teich pediu demissão do Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Ele não completou nem um mês no cargo e deixou a pasta em meio à pandemia do novo coronavírus. Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde no dia 17 de abril e 2 dias antes de completar um mês, deixou o cargo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Teich assumiu a pasta com um discurso de alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, mas ao contrário do que esperava o presidente, Teich nunca fez uma defesa enfática do isolamento vertical, quando apenas grupos de risco são isolados. Na última segunda-feira, o ex-ministro foi pego de surpresa ao saber, durante uma entrevista coletiva, que Bolsonaro tinha inserido salões de beleza, barbearias e academias na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante o período de calamidade. Nos últimos dias, também aumentou a pressão do presidente para que o ministro autorizasse o uso da cloroquina para todos os pacientes com coronavírus. Atualmente, a medicação só é recomendada para os casos graves. Mais cedo, antes da demissão, Bolsonaro disse que vai mudar o protocolo de uso da cloroquina. O protocolo deve ser mudado hoje pelo Conselho Federal de Medicina. Pouco depois da declaração, Teich foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto, que não estava prevista na agenda, e saiu de lá com o pedido de demissão. Ao se despedir, o ex-ministro não falou sobre os motivos da saída, mas anunciou que deixou pronto um plano de ação que poderá servir de base para governadores e prefeitos. É uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Com a saída de Teich, o secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente o cargo de ministro. Especialista em questões logísticas, o general é um forte candidato para assumir o cargo definitivamente. O estado de São Paulo vai começar a testar pessoas com sintomas leves do novo coronavírus. Até agora, o teste RT-PCR só era feito em pacientes em estado grave. O exame é mais eficaz para detectar a infecção pela Covid-19. O governo também anunciou a aquisição de 2 milhões de testes rápidos que são indicados para identificar anticorpos em pessoas já infectadas pelo vírus. Os resultados podem ajudar nas decisões sobre a retomada da economia. O governador João Dória anunciou que a primeira fase da testagem começa na próxima segunda-feira em profissionais das forças de segurança e, em seguida, nos profissionais de saúde. O Ceará recebeu 20 novos respiradores mecânicos que estavam retidos em São Paulo por determinação do Ministério da Saúde. Dos 94 aparelhos comprados pelo estado, 58 já foram liberados com ordem judicial. O custo dos equipamentos foi de mais de 6 milhões de reais. No Ceará, mais de 10 mil pessoas já se recuperaram da doença. Dona Aldizia da Silva completou 70 anos e ganhou de presente a alta hospitalar, bem no dia do aniversário. Também teve comemoração em Minas Gerais. A aposentada Maria Augusta Viriato, de 65 anos, deixou o hospital depois de uma semana internada. Segundo o balanço do governo do estado, nas últimas 24 horas, quase 300 pacientes se recuperaram da Covid-19. O número total chega a 1.956. Quero mais uma vez agradecer as emissoras que estão divulgando o placar da vida.
Nós temos, nesse momento, cerca de 202 mil, está ali no quadro, infectados. Por favor, façam como a emissora Record, a Rede TV, a Band ou o Jornal da Globo News à noite. Se nós somarmos brasileiros salvos com em recuperação, eu fiz a conta, 188 mil pessoas, 188.925 pessoas estão salvas. O Brasil já tem quase 85 mil pessoas recuperadas da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 118 mil estão em acompanhamento. O país acumula 14.817 mortes. O quarto voo fretado pelo Ministério de Infraestrutura com equipamentos de proteção vindos da China chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Dessa vez, vieram mais de 6,5 milhões de máscaras. No total, foram adquiridos 240 milhões de máscaras e outros equipamentos que serão enviados aos estados para o enfrentamento da Covid-19. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamento da segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Os depósitos começam na próxima segunda-feira para quase 2 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e seguem até o dia 13 de junho. Inicialmente, o valor será depositado em poupança digital e só poderá ser usado para pagamentos de contas, boletos e compras por meio do cartão virtual. A partir do dia 30, a Caixa começa a liberar para saques e transferências. No Rio de Janeiro, guardas municipais encontraram um acampamento numa área de proteção ambiental na Praia do Meio, na Zona Oeste. 70 pessoas estavam em 35 barracas. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, uma festa rave era organizada pelo grupo. Facões e machados foram apreendidos e as barracas desmontadas. No Rio de Janeiro, uma operação envolvendo policiais civis e militares provocou um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Os agentes foram ao local para checar denúncias sobre um homem líder do tráfico de drogas e também sobre um esconderijo de armas. Moradores registraram a intensa troca de tiros. Um agente foi ferido sem gravidade. 5 suspeitos morreram. Um deles é o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Pavãozinho, na Zona Sul. 8 fuzis foram apreendidos. Em Nova Lima, Minas Gerais, 5 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas foram presos depois de uma perseguição na BR-040. Eles tinham acabado de libertar o motorista de um caminhão e fugiam em 2 carros. Nos veículos, os policiais encontraram caixas com materiais roubados, como eletrodomésticos, produtos de perfumaria e eletrônicos. Os detidos já tinham passagens pela polícia. Hora de falar de uma novidade que garante interação e chance de ganhar prêmios. É o Rede TV Plus. Olha aí. Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou aí? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV.